retomando aí o nosso bate-papo. Já são aí muitos assuntos, né, que ao longo da semana trouxeram aí mais polêmica para um debate que já está acirrado, né, alguns episódios aí de repercussão, inclusive, internacional, né, e acho que merecem, né, abordagem. Mas antes de mais nada, aqui tradicionalmente como nós fazemos, né, é importante que vocês digam se o áudio está bom, se a imagem está boa. É importante que vocês digam a cidade de onde vocês estão falando. Muito importante também, né, compartilhar, curtir, comentar, né, convidar os amigos para participarem do debate. Né. É importante ampliar nossa rede, porque, pessoal, aqui o que nós debatemos, a maneira como nós debatemos, com isenção, ainda que nós tenhamos visão clara em relação às questões que nós discutimos, mas nós não estamos atrelados a ninguém. Né? Então, a forma como nós debatemos aqui, inclusive alguns temas sequer são aflorados, né, emergem na mídia tradicional. Né? Vocês não acham que a Globo vai dar o noticiário completo sobre o processo de corrupção em que ela está envolvida, aí nas relações espúrias que ela mantém com a FIFA e com a CBF há décadas. Né? Então, nós temos aqui uma dimensão de liberdade para debater, expor nossas ideias como efetivamente nós pensamos. Né? Então é assim que eu quero que nós consolidemos nosso diálogo, que esse horário de domingo que a gente bate papo seja de fato algo produtivo, algo que incentive a democracia, algo que supere, né? Ou que tente superar, pelo menos aqui nesse espaço, que eu sei que é restrito, mas de qualquer maneira temos aí diversos amigos e amigas que nos acompanham nessas transmissões de domingo, supere esse cenário de imbecilidade, de mediocridade, de ódio, de intolerância, né, que são a marca, infelizmente, do cenário político brasileiro, sociopolítico brasileiro, de alguns anos para cá, sobretudo a partir do golpe, né, de 2016 para cá. Né? Então, o que a gente pretende é isso. Tem pessoal de Goiânia, Sabará, Minas Gerais, São Luís do Maranhão. São Luís, abração aí o pessoal de São Luís. BH, Sete Lagoas, Minas Gerais, Bacana. Rio de Janeiro, Porto Seguro, Bahia. Bacana. São José dos Campos, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rondonópolis, Mato Grosso. Poxa, tá quase o Brasil todo aí. Obrigado, pessoal. A Priscila que está hoje aqui fazendo com que seja possível a gente bater esse papo. Mas, pessoal, entrando aí na nossa roda de assuntos, eu li uma notícia preocupante hoje, é algo que há algum tempo eu venho dizendo, né, em relação a 2018. Porque normalmente, sobretudo nós do PT e a esquerda em geral, nós balizamos 2018 com a questão de o Lula vai ser ou não candidato. Né? Essa é a questão que permeia todas as nossas visões sobre 2018, é a possibilidade de o Lula ser ou não ser candidato. Como nós sabemos, existe toda uma urdidura, existe toda uma trama, né, do fascismo judiciário brasileiro e do Ministério Público, no sentido de impugnar a candidatura do Lula, que é a preferida, disparado do povo brasileiro. Né? Mas há um outro fator, porque o que está acontecendo? Com toda a perseguição, com todo o massacre midiático, com todas as distorções em relação aos processos em que o ex-presidente Lula está envolvido, ainda assim ele é o candidato da preferência popular. E isto não tem impedido, né, que Lula seja o preferido e seja o franco favorito para ganhar as eleições. E ainda, e mais, e há o risco, é uma jogada possível, porém arriscadíssima, impedir que Lula concorra. Impedir que o candidato da preferência da esmagadora maioria da população brasileira, com a chance de ganhar inclusive as eleições no primeiro turno, impedir que ele concorra num golpe de mão, porque o que a Lava Jato está fazendo, nós sabemos que é uma operação nazifascista, o que a Lava Jato está fazendo é tentar inviabilizar Lula. Né? Não conseguiu em termos de preferência, ou seja, não conseguiu demolir a imagem de Lula. Né? Até porque ele tem um legado, ele já foi presidente. E foi, até hoje, considerado o maior presidente da história da República Brasileira. Ora, impedir que ele concorra é um risco
de se atear fogo nesse país. E por que eu estou dizendo tudo isso em caráter introdutório, pessoal? Eu dizia a vocês no começo que li uma notícia que me preocupou. Há uma ação de declaração de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Relator, lá o COJAC, aquele Alexandre Moraes, foi colocado lá, foi escolhido a dedo pelo Michel Temer, para ser uma espécie de governista, né, do golpismo, lá no Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator desta ação. Que ação é essa? Que declara constitucional uma emenda constitucional, uma PEC, que já entraria em vigor imediatamente, instituindo o parlamentarismo no Brasil. Este seria, pessoal, do ponto de vista institucional, o golpe perfeito. Isso poderia fazer com que tirassem as patas de cima do Lula. Bom, se o parlamentarismo for aprovado, for instituído no Brasil, a gente sabe, o presidente vira uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Embora nós teremos que ver como é que fica, eu não conheço o inteiro teor da emenda, como é que ficaria o processo de eleição para presidente da República, que continuaria sendo um fator de mobilização de massas, né? Eu não sei se eles anulam, se o presidente seria eleito também diretamente, teria que ver isso, né? Mas o parlamentarismo seria uma jogada de mestre do golpismo, seria a consumação do golpe. Porque, como nós sabemos, no parlamentarismo, o poder vai para o parlamento. Vocês já imaginaram esse Congresso Nacional deitando as regras de governo aqui no Brasil e nomeando um primeiro-ministro? Vai ser um chefe de quadrilha também, vocês não tenham dúvida, né? Então, temos que ficar atentos, de olho vivo. A notícia que eu li é que esse Alexandre Moraes iria pedir pauta para julgamento dessa ação de declaração de constitucionalidade, né? Então eu não sei, né, do Supremo pode-se esperar tudo, inclusive o que há de pior do ponto de vista de interpretação hoje da Constituição, já que o Supremo teve uma participação importante no golpe que tirou a presidência da presidenta Dilma. Então, enfim, vamos ficar atentos a isso e é bom a gente começar a preparar a mobilização, porque esse seria um golpe de mestre, tá? Como é que tá aí, Priscila? Olha, as pessoas estão falando que há muito tempo a gente tem denunciado essa coisa do judiciário, que tem que fazer uma limpa no judiciário. Tem muitas pessoas falando de novo do seu encontro com o Tacla Duran. Tem gente falando que essa coisa do parlamentarismo está rolando já desde 2016, quando começou a anunciar o golpe. Agora apareceu gente de Vila Velha, no Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, gente do Ceará, tá? Gente do Brasil inteiro, quase todos os estados aqui já. Bacana. Um abraço aí para todo mundo. Olha, pessoal, também hoje, eu li agora no final da tarde, eu li algo que me deixou estarrecido, não era mais para deixar, né? Mas é impressionante como esse cenário de degradação institucional vai gerando um cenário também degradado, vai gerando novos episódios, né, de degradação que ainda conseguem nos espantar. Pois bem, o que diz, é uma notícia que saiu no jornal inglês The Guardian. Houve um emissário do governo inglês aqui para conversar com o secretário-geral do Ministério das Minas e Energia. Se não me engano, o senhor de nome Paulo Pedrosa, que dizem que na prática é o ministro das Minas e Energia. O ministro mesmo parece um bobalhão aí do PSB, que não apita nada. Muito bem. O que foi negociado com o governo brasileiro, o governo golpista, e o governo cedeu? As empresas petrolíferas inglesas, sobretudo a Shell, não são obrigadas a adquirir, a comprar conteúdo local aqui nas negociações com a Petrobras. Flexibilização em questões ambientais. Quem fez essa denúncia foi o Greenpeace, que o The Guardian publicou. E isenção de impostos que chega na casa de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Quer dizer, e aí, pessoal, afora a gravidade em si dessa notícia, isso num outro país, mesmo na Grã-Bretanha, se o primeiro-ministro inglês negocia nesses termos com qualquer outro emissário de governo estrangeiro, depois que vai ser processado. Nos Estados Unidos é crime de conspiração. E aqui é como se nada, aqui
É absolutamente normal. Então, mas, afora a gravidade em si disso, o que isso nos remete, pessoal? A que isso nos leva? Esse combate à corrupção que se dá aqui no Brasil é de uma farsa, é de uma disfarçatez, é tão mentiroso. E por que eu digo isso? Pessoal, a grande corrupção, esse, por exemplo, é um exemplo de grande corrupção. Essa não é apurada, essa não se quer apurar. Essa, os rapazizinhos fascistas da Lava Jato não querem apurar. Essa a Procuradoria-Geral da República não quer apurar. Como se diz combater a corrupção aqui no Brasil, pessoal? Não tem um banco investigado. Um banco. Os bancos são honestos, pessoal. Os bancos pautam a sua atuação financeira com base em princípios ético-morais. Não tem uma multinacional, não tem uma empresa multinacional investigada aqui no Brasil. Ou seja, a tese que Luiz Roberto Barroso, né, esse segmento lamentável de farsantes, né, de procuradores de Curitiba, que mal leram orelha de livro e vêm aqui discorrer sobre teses de autores que eles conhecem de ouvir falar, eles caracterizam a corrupção como um mal brasileiro. Ou seja, a corrupção está no Estado. A corrupção está na administração pública. O Estado é quem pratica o vício. O mercado é virtuoso. E o brasileiro, com seu complexo de vira-lata, é essencialmente corrupto. É isto que essa turma tenta convencer, e infelizmente o processo de imbecilização que está em curso aqui no Brasil acaba convencendo muita gente de que essas teses são verdadeiras. Ou seja, a verdadeira corrupção, a corrupção com C maiúsculo, essa não é investigada. Essa não é investigada porque, inclusive, agentes da moralidade, como a Rede Globo. O que é a Rede Globo, pessoal? O que é a TV Globo? Pessoal, olha só. E aí, eu gostaria muito, eu vi uma coisa bonita, né? Vi no noticiário, vi nas redes sociais, algumas pessoas à frente ali da Assembleia Legislativa do Rio, pedindo a manutenção da... Eu vou tratar desse assunto daqui a pouco, mas só vou usar como exemplo. E parlamentares, né? Aqueles de sempre, né? Que se dizem de esquerda, até são, se bem que Brizola diria que a esquerda que a direita gosta, estão sempre com o dedo apontado, são os campeões da moralidade, né, sempre com o dedo apontado para cobrar punição, né, por malfeitos. E eu não vi nenhum deles, falar sobre a Globo. Nenhum. Algum de vocês viu? Algum de vocês viu? Tem sempre aquele, né, que 2 minutos depois de uma determinada notícia, já está entrando no Supremo Tribunal Federal, já está entrando na Procuradoria-Geral da República, pedindo investigação. Alguém viu algum deles pedir investigação sobre a Globo? Então, pessoal, na verdade, esse combate à corrupção que se dá aqui no Brasil é para liquidar com o PT, liquidar com lideranças populares, ainda que tenha um efeito colateral de levar junto alguns bandidos do tipo Aécio Neves, e coisa parecida, mas na verdade isso é uma cortina de fumaça para não se investigar essa sim, a grande corrupção, essa que dá golpe de Estado, essa que quebra o país, que quebra o Estado do Rio de Janeiro. Pessoal, diante das negociatas envolvendo empresas multinacionais, Rede Globo, etc, etc, Sérgio Cabral é batedor de carteira. Os 3% lá para o Sérgio Cabral. Então, esse episódio, o Michel Temer já foi apelidado Michel Shell. S-H-E-L-L, Shell. Michel Temer. Né? Isso é crime de lesa pátria. E fica por isso mesmo. Se houvesse, de alguma maneira, envolvimento de algum petista nisso, já haveria procedimento aberto 2 minutos depois para investigar. Então, pessoal, vamos refletir melhor sobre isso, que nós mesmos
com justo sentimento de combater a corrupção, de derrotar inimigos nossos, adversários políticos que estão envolvidos até a raiz dos cabelos em processo de corrupção, a gente acaba também embarcando nessa onda e, sem querer, acabamos por nos aliar, até a gente como Rede Globo, né? Nesse suposto combate à corrupção, que a verdadeira corrupção, os verdadeiros corruptores, esses não aparecem. Esses dão golpe, esses dominam o país, esses montam agendas ultra neoliberais. E nada acontece. Vamos refletir sobre isso. E aí, Priscila? O Egberto está falando que o povo brasileiro vive refém dos corruptos do setor privado. Que eu acho que é um pouco disso que a gente está falando agora. Tem muitas pessoas, eu acho que você podia explicar brevemente, perguntando se o Tacla Duran vem ao Brasil, mas ele, na verdade, vai fazer por videoconferência, não é isso? Pessoal, dia 30 de novembro, se não me engano, que era uma quinta-feira, Tacla Duran vai depor na CPMI da JBS, né, atendendo ao requerimento nosso, por videoconferência. Ele está na Espanha. Embora não haja processo aberto contra ele aqui, mas se ele botar o pé no Brasil, o Sérgio Moro, que não quer que ele fale de jeito nenhum, o Sérgio Moro quer tutelá-lo. O Sérgio Moro quer mantê-lo confinado para que ele não abra a boca. Como o Sérgio Moro faz e desfaz aqui, manda e desmanda e fica por isso mesmo, se ele botar os pés aqui, o Sérgio Moro arruma uma prisão preventiva contra ele. Sem processo, sem conta nenhuma. Ele não precisa disso porque faz o que bem entende. O Supremo Tribunal Federal fica assistindo e batendo palma para o que esse fascista deslavado faz. Então ele vai depor por videoconferência, tá? Dia 30 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. Não percam essa vai ser animada. Nós vamos passar na nossa página, vai passar na TV Senado, possivelmente vai passar na TV Câmara, já que é Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, enfim. Mas ele não vem ao Brasil não, tá? Mas aconselho vivamente que vocês assistam, que vocês vão se animar. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, dá para você falar. O Lúcio Mota está perguntando, ele fala o seguinte: tem uma dúvida. Em 2018, o próximo presidente pode cancelar essas ações mobilizadas pelo governo golpista? Eu acho que... Ele menciona privatizações, ele deveria, reformas... Eu acho que o presidente, e obviamente só se for o Lula, deve submeter todas essas medidas a plebiscito, que teria um caráter revogatório. Ou seja, o povo dizendo não, e diria não, qual é o trabalhador que vai dizer sim a essa reforma trabalhista? Qual é o cidadão brasileiro que vai dizer sim à reforma da Previdência? Qual é o cidadão brasileiro que vai aplaudir congelamento de gastos por 20 anos e investimentos em saúde e educação? Qual é o brasileiro que aplaude a entrega a preço de banana do pré-sal? Qual é o brasileiro que aplaude, que vai assinar embaixo isso que eu acabei de dizer aqui, que o Michel Temer, a troco, sabe-se lá do quê, né, isentou de impostos em R$1 trilhão a grandes petrolíferas multinacionais, né? Então, só uma liderança popular tem a estatura e a coragem, né, e tem que ter, né, para submeter isso a plebiscito. E aí, o povo dizendo que não aprova, revoga-se tudo isso. Tá? Então, é isso que nós pretendemos que aconteça, né, caso tenhamos eleições em 2018, caso o presidente Lula ganhe essas eleições em 2018. Agora, acho que a questão das privatizações que ele perguntou aqui é muito mais complicada, né? Porque se privatizar, por exemplo, a Eletrobras é difícil de reverter. Mas nós temos que encontrar meios de reverter, pessoal. Restatiza. Temos que deixar claro aí para quem for comprar isso aí, for comprar a Eletrobras, etc., que vai correr o risco de ser restatizado. E aí nós temos que adotar mesmo medidas que normalmente são adotadas em governos revolucionários. Aí não tem jeito. Aí, bom, vamos ver. É a luta de classe no momento que vai dizer o que nós teremos que fazer em relação a isso. Pessoal, eu estava falando aqui de corrupção, etc. Corrupção puxa o quê? Puxa Globo. Globo e corrupção, tudo a ver, né? Todos nós sabemos, bom, o que é a TV Globo? A TV Globo é inimiga do povo brasileiro. As organizações Globo são inimigas do povo brasileiro, né? Elas trazem no seu ventre, trazem no seu DNA o golpe, o golpismo. A Globo, ela já nasce em 65, né, num acordo inconstitucional, um contrato inconstitucional com a Time Life, que já mostra também o seu DNA de empresas estrangeiras se envolvendo aqui no Brasil. E ao longo de todo esse tempo, a Globo intoxicou o povo brasileiro com as porcarias
que ela produz, né? As novelas, os seus telejornais, os seus programas de auditório, tudo que há de imundo, tudo que há de imbecil, tudo que há de medíocre, né? A Globo patrocina, né? Intoxica o povo brasileiro com as benesses sempre do Estado brasileiro. Com as benesses do Estado brasileiro. Pois bem, mas só que não é só isso já faria com que a Globo devesse perder a sua concessão. Né? Que Brizola sempre dizia, o meu primeiro ato vai ser caçar a concessão da TV Globo. Mas só que a Globo também é corrupta e corruptora. Né? E o que está vindo à tona agora está difícil até para a própria Globo abafar. Porque as redes sociais, embora tenham se tornado um território de manifestações de intolerância, de ódio, de fascismo, de burrice e de imbecilidade, mas ela também noticia coisas. Né? As notícias hoje correm em tempo real praticamente sem controle. E embora se tente abafar, mas não se consegue. E até pela relevância e pelo que está acontecendo nessa investigação. Que investigação? Os Estados Unidos abriram uma investigação contra a FIFA, tá? Que já corre há alguns anos lá. Aí vocês vão me dizer, não, os Estados Unidos são um país, né, sério, né, que tem também na ética e na moral o norte do seu... Claro que não, né, pessoal? Tudo é negócio. Os Estados Unidos, os negócios de empresas norte-americanas foram prejudicados pela FIFA em 2010, quando se decidiu que o Catar seria a sede da Copa do Mundo de 2022. A partir daí, os Estados Unidos... E óbvio, e cá para nós, pessoal, só com corrupção o Catar poderia ser escolhido, com todo respeito ao povo do Catar. O Catar, porque não tem qualquer... Porque é um projeto dos Estados Unidos, às vezes adotado, às vezes eles recuam, mas eles estavam tentando retomar o projeto de fazer dos Estados Unidos uma potência futebolística. Né? Tudo é negócio, pessoal. Isso é capitalismo. É o jogo bruto do capitalismo. Bom, nessas investigações promovidas pelo FBI, e tem uma brecha legal nos Estados Unidos, porque muitas dessas negociadas foram praticadas em território americano. Usaram-se bancos norte-americanos para tráfico de dinheiro, para lavagem, enfim. Então isso atrai, pelas leis norte-americanas, atrai a atuação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E nessas investigações, como não poderia deixar de ser, CBF e Globo aparecem. Há um delator argentino, aliás, eu até brinquei, eu já me pronunciei sobre isso essa semana, eu disse que o delator argentino é bem melhor, né, que os vira-latas delatores brasileiros, né, porque o argentino, ele mata a cobra e mostra o pau. Ele relata o fato e diz onde as provas podem ser obtidas, como manda a lei de delação premiada aqui no Brasil. Eu não vi até agora nenhuma manifestação da ganguezinha fascista de Curitiba. Não vi até agora nenhuma manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Globo está envolvida até o raiz dos cabelos nesse processo de corrupção com a FIFA. E vamos lembrar, né, as camisas amarelas, né, que emolduravam o golpe nas ruas, né, os batedores de panela vestiam que camisa? Da CBF. Uma das entidades mais corruptas do Brasil. A Globo pagou propina e sonegou impostos que chega perto, pelo que já foi apurado, de quase 400 milhões de reais nessas negociatas com a FIFA e com a CBF para ter direito de transmissão exclusiva de jogos, Copa do Brasil, da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, enfim. E aí, pessoal? E o Ministério Público? Vai investigar ou não vai investigar? E o Ministério Público vai continuar dizendo que a lei é para todos? Vai provar isso na prática? Ou para a Rede Globo não vale? Né? A Globo, antes que vocês me perguntem, pode perder a concessão? Pode e deve. Finalizado o processo, demonstrado que a Globo corrompeu, praticou crimes de lavagem de dinheiro, de sonegação de impostos, de corrupção ativa, ela pode e deve perder a concessão, o que prevê o Código Brasileiro de Telecomunicações no seu artigo 53. Mas e agora? É o FBI que tem que investigar? Se essa acusação envolvesse petistas,
que vocês imaginam que já teria acontecido? O Ministério Público aqui já estaria pedindo cópia da documentação que ampara a investigação do FBI aqui para abrir a investigação contra esse suposto envolvida do PT nessas tramóias. Mas não, quem está envolvido é a TV Globo. Até agora, eu só ouvi o silêncio tumular do Ministério Público Federal brasileiro a esse respeito. Mas nós vamos cobrar, né? A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, já anunciou que o Partido dos Trabalhadores está ingressando com a representação no Ministério Público Federal, cobrando investigação sobre a TV Globo. Será que vai correr com a mesma velocidade? Será que vai correr com a mesma... essa investigação vai ter a mesma dedicação, aquela coisa quase que fanática, né, da turminha de Curitiba na investigação? Será que vai ter, pessoal? Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas, doutora Raquel Dodge, prepare-se, vai ser seu batismo de fogo. A senhora vai ter que provar que é chefe do órgão de fiscalização da República Brasileira ou se não passa de mais uma mera funcionária da Rede Globo, né, das organizações Globo, como diversos dos seus colegas são e foram ao longo desse tempo. Tem umas pessoas aqui, só para esclarecer, gente, tem umas pessoas perguntando, dizendo que está travando a imagem, mas talvez seja um problema na sua internet, porque a gente está com a nossa equipe aqui e está todo mundo verificando pra gente e aparentemente está tudo ok. Então talvez de repente a internet que está momentaneamente ruim e aí vai voltar, tá bom? Mas já por aqui tá tudo certo. Tá aí, o que o pessoal está dizendo aí? Muita gente falando da Raquel Dodge, perguntando se ela é uma informante. Tem pessoas perguntando sobre o processo da Alerj essa Olha, semana. ela não sei, pessoal. O Janot com certeza, tá? Esse é a gente. Esse é quinta coluna, né? Esse, Sérgio Moro, aquela turminha lá de Curitiba, é tudo quinta coluna. Doutora Raquel Dodge, nós temos que dar o benefício da dúvida a ela, que assumiu há pouco tempo. Mas já tem a primeira tarefa dela, que é uma tarefa, eu quero ver. Tem que abrir investigação contra o Grupo Globo aqui no Brasil. Não tem saída, tem que abrir investigação. Investigação séria. Então, pessoal, isto é corrupção. É isto. Isto é a verdadeira corrupção. Você se acabar com esta verdadeira corrupção, essa dos, digamos, aviõezinhos da política, é isso mesmo, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Pisciani, é tudo aviãozinho. Eu estou fazendo essa comparação com o narcotráfico, que é essa comparação que tem que ser. O narcotráfico mesmo, pessoal, está na orla do Rio de Janeiro, né? Eu me lembro de uma expressão que se usava muito na década de 80, de 90, à noite, as coberturas de Copacabana, do Leblon, brilham, né? E não é da iluminação pública. Pessoal, isto é corrupção. O resto é coisa de aviãozinho. São aviãozinhos do tráfico, os políticos que são investigados e punidos. Tem que ser investigados, tem que ser punidos, mas na forma da lei, na forma da Constituição. Por que eles atropelam lei e Constituição? Para criar um cenário de absoluta tutela sobre a política aqui no Brasil. É assim que o neoliberalismo está estabelecendo a sua dominação no mundo, sobretudo na América Latina. E o sistema de justiça brasileiro hoje é um braço do processo de corrupção que o neoliberalismo está espalhando pelo mundo e que foi responsável pelo golpe aqui de 2016. Quer falar de combate à corrupção? E aqui me dirijo, em particular, a alguns colegas meus parlamentares, né, que adoram, né, apontar o dedo, né, exigindo moral, exigindo respeito à lei, exigindo respeito à moralidade pública. Quero ver o pronunciamento de vocês acerca da Rede Globo. Até porque vocês aparecem a beça na Globo, né? Eu quero ver agora, né, diante dessas denúncias, se vocês vão subir à tribuna, se vocês vão aderir à representação do PT contra a Globo lá no Ministério Público, né? Fica aí lançado esse convite democrático a esses colegas parlamentares aí, campeões, né, do moralismo denista aqui no Brasil, né? Como é que tá aí, Priscila? Muitas pessoas pedindo para você falar sobre o processo da Alerj essa semana, mas eu acho que já estava na sua pauta para falar sobre isso, né? Pessoal, vamos lá. Processo da Alerj. A Alerj se reuniu na sexta-feira para
deliberar sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que decretou a prisão preventiva de, se não me engano, 3 deputados lá da Assembleia Legislativa. O presidente, Jorge Pisciani, O Albertassi. um deputado nome Albertazzi e outro deputado Paulo Melo, se não me engano. Vamos lá. O que me causa espécie? Primeiro, essa turma, sobretudo Pisciani, todo mundo aqui no Rio de Janeiro sabe dos negócios Pisciani. Isso já estava sendo investigado, já deveria estar sendo investigado há muito tempo. De repente, né? Vamos só, pessoal, olha só, vamos procurar assim, analisar as coisas com serenidade, né? E com cuidado, né? E procurar examinar o cenário como um todo. Vamos lá, o cenário da Lava Jato. O que estava acontecendo com a Lava Jato? A Lava Jato estava começando a perder prestígio. A Lava Jato, até agora, não apresentou ao país afora prender político. Nenhum resultado assim que ela possa dizer, olha, foram roubados do Brasil, foram roubados dos cofres públicos, tantos bilhões, tantos trilhões, nós recuperamos 70%, 80% disso. A Lava Jato não consegue trazer esses números, até porque esses números não existem. Né? O que ela recuperou foi merreca, se é que recuperou. Só o prejuízo que a Lava Jato já causou ao Brasil é 3, 4, 5 vezes maior do que aquilo que ela diz que foi roubado. Né? E não estou nem me referindo aos impactos sociais. Milhões de desempregados aqui no Brasil. Quebra de empresa, todo esse espaço que as empresas brasileiras de infraestrutura de engenharia, né, que estão quebrando por conta da Lava Jato, vai ser ocupado por empresas multinacionais, né, honestas, né, todas honestas, todas impolutas. Muito bem. A Globo se vê abraço com um escândalo mundial de denúncia de corrupção. E aí vem o TRF e manda prender preventivamente 3 deputados. E na esteira do que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido sobre Aécio Neves, joga o abacaxi para a Alerj. Olha, decidimos aqui, agora vocês mantêm ou não a prisão. E a Alerj decidiu não manter a prisão. Então, primeiro, em relação ao PT, o partido tirou, o Diretório Nacional fechou questão sobre a matéria, ou seja, fechou questão no sentido de que os deputados do PT deviam votar contra, deviam votar a favor da manutenção da prisão. Os deputados do PT tinham que obedecer à decisão do Diretório Nacional. Ponto. Eu sou ainda daqueles que dizem, como se dizia antigamente, é melhor errar com o partido do que acertar fora dele. E o PT errou. Tá? Então vamos lá. O deputado do PT tinha que votar? Tinha. Mas a decisão do TRF é uma decisão ilegal. Essa decisão tem vitimado diversos dos nossos companheiros, esse tipo de decisão. Prisões preventivas ilegais. Ah, mas o Pisciani é um bandido? Provavelmente é. E os outros também, provavelmente. Mas nós não podemos, pessoal, a gente cai no negócio da convicção. Não, como eu acho que ele é bandido, então ele tem que ser condenado. A bandidagem de Pisciani, e de seja lá quem for, tem que ser apurada no exausto processo. E que demora séculos aqui. Não é com atalhos que nós vamos chegar, pessoal, ao democrático e desejável combate à corrupção. E eu já disse, a verdadeira corrupção aqui no Brasil não é combatida. Vide TV Globo. Ah, mas nós não podemos deixar essa turma quebrou o Rio de Janeiro. Pessoal, quem quebrou o Rio de Janeiro foi a Lava Jato. Essa turma, seja lá essa turma ou qualquer outra turma, tem que pagar pelos seus crimes? Tem. Mas na apuração do devido processo legal. Agora, a situação do PT aqui no Rio de Janeiro é uma situação muito complicada. Votar simplesmente com apego na lei, na legalidade, como eu tenho apego. Porque não adianta, a legalidade não pode só valer pra gente, pessoal. Ah, não, o golpe contra a Dilma foi ilegal, nós temos que lutar para anular. Perfeito. Agora, contra os nossos inimigos, pode não, pessoal. Ilegalidade não pode contra ninguém.
Politicamente, e uma decisão como essa no parlamento é uma decisão mais política do que jurídica, o PT não tinha muita saída aqui. Né? Por quê? Durante anos, nós fizemos aliança com o PMDB aqui no Rio de Janeiro. Se a maioria dos deputados do PT votasse votasse contra a decisão do TRF, né, nós seríamos acusados, né, de sermos cúmplices do processo de corrupção em curso aqui no estado do Rio de Janeiro, que Pisciani parece ser um dos chefes. Né. Então era uma situação muito complicada e por isso a direção nacional fechou a questão e orientou os deputados do PT no sentido de votar pela manutenção da prisão. A maioria votou pela manutenção da prisão contra o voto do deputado André Siciliano. E aí vocês vão me perguntar, e vão me perguntar com toda a razão, mas vem cá, essa turma que votou contra a manutenção da prisão é porque tem apego à Constituição, tem apego a... Claro que não. Obviamente que não. Claro que não. Mas o estado de exceção, pessoal, cria esses cenários pervertidos. Muitas vezes, o que acaba acontecendo, muitas vezes, quem é fora da lei acaba, no estado de necessidade, defendendo a lei. O fora da lei defende a lei. Quem não tem apego pela lei, quem não tem apego ao ordenamento jurídico, acaba, em determinadas ocasiões, defendendo. E aqueles que, em tese, deveriam ter, que é a esquerda, né, apego à legalidade, apego ao ordenamento jurídico, independentemente de quem seja penalizado, muitas vezes se vê tomado por emoção, mas esse Pisciani é um filho da puta. Esse Pisciani fez a campanha do Aécio Neves aqui no Rio de Janeiro. Esse Pisciani é chefe de quadrilha. Esse Pisciani é o que há de pior. Perfeito, pessoal. Posso até assinar embaixo tudo isso. Mas do ponto de vista da legalidade estrita, isso tem que estar provado, ele tem que ser condenado. Qual era a decisão correta da Assembleia? Agora é exigir muito, né, de parlamentares desse nível. Né? Era recusar a prisão no TRF, imediatamente abrir processo ético disciplinar contra os 3 deputados e caçá-los. Ou suspendê-los do exercício do mandato até a apuração definitiva. Essa era a decisão correta. Essa é a decisão que impõe independência entre os poderes. Mas não tem jeito. Está tudo degringolado, está tudo pervertido. O Supremo Tribunal Federal adotou um posicionamento errado em relação a Aécio Neves e agora estão aí as consequências. Então, para finalizar, foi correto politicamente votar pela manutenção da prisão? Foi. Pelo menos no que diz respeito ao PT aqui no estado do Rio de Janeiro, foi. A decisão judicial era uma decisão correta? Não. Era uma decisão ilegal. E pouco importa se era Pisciani, porque amanhã é o Lula, pessoal. Então, eu quero continuar mantendo a minha coerência. Toda vez que eu for defender o presidente Lula, ninguém vai poder me cobrar e dizer, não, mas você defendeu uma posição diferente quando era o Aécio Neves. Quando era o Aécio Neves, defendia a mesma posição. É posição pautada nas minhas convicções jurídicas. Né? E, aliás, da maioria dos juristas brasileiros, né? Não é só minha. Então, é essa a minha opinião em relação ao que aconteceu na Leste. Mas, repito, gostaria de ver toda essa energia que levou muita gente lá às portas da Alerj, ver essa energia lá na porta da Procuradoria-Geral da República, exigindo a apuração dos crimes da Rede Globo. Né? Gostaria muito de ver isso. Né? Sobretudo em relação a alguns parlamentares que têm essa marca na sua atuação parlamentar, que é apontar o dedo e defender regras de moralidade, né, desde que isso não atinja determinadas esferas, determinados setores. E aí? Priscila? Infelizmente tem uma invasão de haters aqui no nosso vídeo, para variar só um pouquinho. Algumas pessoas falando que concordam com você que a Lava Jato quebrou o Brasil, mas que acham que o PMDB tem muita responsabilidade na questão do Rio também. Sem dúvida. E a Regina está recuperando a questão mais forte do caso do Pisciani, que é a coisa da FETranspor, que é um processo antigo, mas que tudo nós já mencionamos aqui. Sem dúvida. Só não pode ser na base da prisão preventiva, pô. Condena e prende, pô. O que mais? A Noemi falou, cada vez mais admiro seu apego ao direito e sua coragem de expressar o que é correto à luz da lei, sem medo de agradar o eleitorado. Parabéns. Esse pessoal, não é questão de agradar ou desagradar. Efetivamente, eu não faço esse tipo de cálculo. Né? E acho que o fato, o pouco apreço, que inclusive a própria esquerda tem pelo ordenamento jurídico, eu não me refiro, pessoal, a alguma coisa, quando a gente está sob ditadura,
E nós temos que atuar contra a lei, porque as leis são ditatoriais. Agora, outra coisa é quando você conquista a democracia, como foi o nosso caso, promulga uma Constituição que é considerada uma das mais democráticas do planeta, né, que hoje não passa de um monte de papel, né, que está tudo na prática revogado. Mas nós